Capítulo 268 Quest Clash. Quest Clash. Din, din, din. O despertador alto me acordou quando a luz do sol encheu meu quarto. Plob. Cobri meu rosto com o travesseiro para bloquear a luz do sol. Virando-me para o lado, notei alguém no meu caminho, então abri meus olhos pesados. Munia. Pfteu. Serena estava lá, profundamente adormecida. Ela estava me segurando com força, aparentemente desfrutando do descanso pacífico. Chu. Ela parecia tão adorável que eu não conseguia resistir, gentilmente beijando seus lábios, fazendo-a se contorcer animadamente por baixo do abdômen. Que tipo de sonho ela estava tendo? Desde que ela dormiu muito tempo, quase como se fosse seu hobby ter sonhos lúcidos, teria sido lamentável se ela tivesse um pesadelo. Devo acordá-la? Eu amo-te, Frey. Parece que não preciso de acordar. Ela tem um sorriso feliz no rosto. Vou deixá-la desfrutar de seu sonho um pouco mais. Estes últimos dias foram muito bons. Eu murmurei quando saí da cama e olhei para o sol nascente. Fazia alguns dias desde que cheguei à cidade. De assistir a uma peça para comer seus doces favoritos e sorvete para ficar juntos na rua durante a queda de neve, parecia que eu tinha cumprido todas as fantasias românticas que ela tinha sobre nossos encontros. Mas agora, é hora de encerrar as coisas. Foi divertido, mas senti que a segurança estava ficando mais apertada. Ainda ontem, alguns magos tinham nos emboscado no nosso encontro. Meu disfarce não era adequado e indivíduos habilidosos podiam facilmente ver através dele. Então, era hora de terminar nossas datas e começar a trabalhar. SSSK. Enquanto eu me vestia silenciosamente para sair sem acordar Serena, alguém abruptamente me abraçou por trás. Sabes que mais, Frey? Pela voz trêmula e o nível de intimidade, eu poderia dizer que era dia Serena. Se fosse a noite da Serena, ela já me teria atacado. Ultimamente, pareces mais viril. O que ela quis dizer? Sob a influência da vilanização, eu estava envolvido em todos os tipos de males. No entanto, ela disse que eu pareço viril? Portanto, honestamente, estou com medo do que outras mulheres podem fazer com você. Hoje é o nosso último encontro. Vou ficar mais ocupado em breve. Ok. Eu involuntariamente cutucei seu abdômen inferior antes de ir em direção à saída. He. Vamos esquecer sua risada boba que ecoou pouco antes da porta se fechar. Afinal, não era como se eu soubesse o motivo. Svi. Uma luz forte me atingiu assim que eu saí. Foi um ataque feroz de Alice. Algumas noites atrás, ela me atacou, mas foi posteriormente dominada. Portanto, de acordo com o nosso acordo, ela tinha sido obrigada a servir como minha empregada até agora. Você se tornou mais ousado ultimamente. Kelg. No entanto, eu tinha antecipado seu ataque e agarrou sua mão, dobrando-o em um ângulo estranho. Clang. Sua adaga assassina caiu no chão. Você é realmente um assassino? És muito patético. Seu monstro. Olhei para a adaga e depois falei com um sorriso malicioso. Alice olhou para mim com uma expressão de ódio, tremendo de nojo. Você é fofo. Egeu. Enquanto eu acariciava suavemente o queixo dela, ela, levantada pelos meus braços, começou a vacilar e tropeçou. Ela é realmente a assassina exclusiva do Senhor Secreto. Ela se tornará mais perigosa com o passar do tempo. Ela pode parecer uma assassina fraca, mas ela era uma das assassinas de primeira linha. Sua habilidade única de apagar sua presença era tão impressionante que, se o alvo não fosse eu, ela já poderia ter dado um golpe fatal a qualquer um. Bem, devo esperar sua amável cooperação hoje também? Ainda tenho hipótese se incluirmos o dia em que desapareceste. Tudo bem, faça o que quiser. Eu dei um tapinha na cabeça de Alice e caminhei pelo corredor das pousadas, acompanhado por ela em um uniforme de empregada. Vai para ele ou pervert. Eu podia ouvir Alice amargurado murmurando por trás. Depois de caminhar pelo corredor por um tempo, parei.
Eu me pergunto se ela está melhorando agora. Raia. Moteren, eu abri a porta no extremo oposto das pousadas e suspirei profundamente. Clang. Clang. Olá. Naquela sala, a deusa, possuindo o paladino mais jovem da igreja, estava amarrada com correntes no pescoço e nas pernas. Suspiro. Atrás de mim, Alice murmurou suavemente com a cabeça baixa. Nem sequer és humano. Ufa! Eu também não queria ir tão longe, mas a instabilidade na posse dos deuses do sol forçou minha mão. Senhor Frey. Por favor, amarre-me. Perdão. Ontem à noite, o Deus Sol tinha vindo ter comigo enquanto eu estava debaixo do cobertor com a Serena. O que é que? Por favor, me amarre. Use uma corda grossa ou melhor, correntes. Por todo o meu corpo. O Deus Sol ajoelhou-se aos meus pés e implorou, fazendo com que Serena, passando momentos felizes ao meu lado, esfriasse. A atitude e o comportamento únicos dos deuses do Sol quase causaram um grande mal-entendido. No entanto, superamos a situação com seu pronto esclarecimento. A posse tornou-se instável. Se for assim, posso perder o controle sobre a posse. O que vai? J. Dust, por favor, amarra-me. Tentei suportá-lo, mas está a tornar-se insuportável. Estou em um estado selado, e meu poder divino é muito baixo, então eu não tenho nenhuma força que eu tenho mantido o máximo possível, mas estou atingindo meu limite. É assim? Vou repetir, fiz tudo o que pude. Mas algo parece errado. Certamente, minha irmã mais nova deve ter gasto muita energia também, mas sua interferência é muito forte. Sua explicação me fez pensar mais profundamente sobre a fonte e o potencial do poder dos deuses-demônios. Então o que vai acontecer agora? Vou tentar guiar este corpo de volta para a personalidade original do paladino por alguns dias. A deusa olhou para Serena, e ela respondeu com um olhar afiado. Com expressões sérias, algo raro para ela, disse ela. Depois de alguns dias, Terceira recuperará algumas forças e poderá possuí-la novamente. Dessa forma, podemos impedir que Deus-demônio assuma o controle, certo? Mas por que você precisa estar amarrado? Porque se eu falhar não seria um desastre? Estou acorrentado há séculos, então é mais confortável para mim? De qualquer forma, farei o meu melhor. Essas várias considerações foram porque o Deus Sol, o Deus principal do mundo, estava preso com correntes no canto da pousada. Você dormiu bem, Lord Frey? O tom inocente e os olhos dourados ardentes me fizeram pensar que o Deus Sol ainda possuía esse corpo. Ufa! Se seu plano fosse bem-sucedido, ela devolveria o corpo ao meu inimigo, o Paladino, por um tempo. Em outras palavras, ela seria uma aliada pelos próximos dias, mas o Deus Sol não parecia totalmente confiável por algum motivo. Durante esse tempo, eu teria que enfrentar meu inimigo, o Paladino, mais uma vez. Aqui está a tua refeição. Tanque. Pensar nisso fez com que minha cabeça pulsasse, então decidi alimentá-la com a refeição que havia preparado com antecedência enquanto agarrava minha cabeça. Munche munche. Senti-me estranho quando o Deus deste mundo comeu da minha mão com a cabeça inclinada, amarrada em correntes debaixo da cama. Talvez parecesse algo como um forte senso de conquista. Foi por causa da influência da vilania? Se o puseres no chão, eu próprio posso comê-lo. Claro que quero dizer, eu entendo. Olhando para ela, eu me perguntava se ela poderia compartilhar meus pensamentos porque a deusa corou em vez de comer a comida. Nojento. Alice comentou quando viu essa visão. Ela parecia entender mal a minha intenção de ajudar o epítome da inocência, o paladino, e interpretou-o como um ato maligno. Bem, vamos embora. Como não havia como explicar a situação e nenhuma razão para isso, deixei a comida na frente do Deus Sol e me despedi. Para onde vais? Alice olhou para mim com os olhos cheios de hostilidade e perguntou. A Lulu ainda não voltou. Quando lhe perguntei de volta, Alice arregalou os olhos e olhou para mim, dizendo: Não, aquela pobre rapariga ainda não voltou. Ela acreditava que eu também tinha feito uma lavagem cerebral na Lulu.
Devido às minhas ações nos últimos dias, a maioria das pessoas pensaria o mesmo, dada a lealdade e a atitude de Lulus. Mas eu não fiz lavagem cerebral Lulu, ela estava atualmente apenas ficando com o exército dos reis demônios. Por quê? Porque depois da Alice me atacar, uma Lulu enfurecida pediu-me para permitir que ela os disciplinasse ontem. De acordo com Lulu, os demônios de nível inferior e médio eram administráveis. No entanto, os que ela liderou foram os oficiais de combate. Com tudo o que tenho lidado recentemente e as ocasionais sensações estranhas na minha cabeça, talvez seja melhor para ela ficar com o exército dos reis demônios por enquanto. Sentia um desejo intenso de levá-la para passear sempre que olhava para ela. Esse desejo era impossível de controlar e o incidente anterior me envergonhou. Foi demais? Concordamos que toda vez que você não conseguir me assassinar, eu poderia pedir que você fosse minha empregada dedicada por uma semana. Depois de pensar na Lulu, disse isso a Alice, e ela respondeu com uma expressão fria. Ainda tenho a chance de assassiná-lo naquele dia, então não há razão para servi-lo delicadamente. A maneira como Alice disse isso a fez parecer uma gata de rua feroz. E preciso dar uma chance à senhora Ariane. Bem, pense nisso mais tarde. Então, onde vais? Respondi calmamente, pois ela descobriria a verdade em algumas horas de qualquer maneira. Para a prisão subterrânea. O quê? É um lugar que eu visitei regularmente. Os olhos de Alice tinham uma intenção assassina enquanto ela ouvia minhas palavras. Apenas venha em silêncio. Hoje, você será minha escolta. Achas que estou aqui para te proteger? É uma ordem. Eu usei o controle sobre a maldição da subordinação que recebi do Senhor Secreto para emitir um comando, e Alice abaixou a cabeça e começou a me seguir. Ufa! Silenciosamente observando-a, saí da pousada e olhei para o espaço. A maldição da missão de libertação das subordinações. Conteúdo da quest: aproxime-se da Alice. Você não precisa se aproximar de todas as crianças. A busca súbita: aproxime-se. Conteúdo da quest: chegar perto de metade das crianças. Quanto mais perto você chegar de todos, maiores serão as recompensas. Foi a primeira vez que uma missão apareceu que violou outras condições de missões. A janela da missão também tinha uma forma e cor ligeiramente diferentes. Prepare a carruagem. Entendeu, senhor? Eu posso não perceber como tudo isso funcionaria, mas era hora de ir para a prisão subterrânea. Enquanto isso. Interessante. Deitada na cama e olhando para a imagem de Freys na bola de cristal, Ruby virou olhar para o teto com uma expressão assustadora. A influência da vilanização desaparecerá dentro de 24 horas. Motivo: conclusão do cenário. Muito interessante. Raya. Naquele momento, alguém veio visitá-la. Com licença. HM? Era Rosvin. Tenho algo para falar. Um sorriso formado nos lábios distorcidos de Rubis. Capítulo 269 – Prelúdio à Guerra Total. Prelúdio para Total War. Embora situado no coração da cidade imperial, foi considerado o mais distante subúrbio do Beco. Onde está isto? Por quanto tempo você vai continuar se dirigindo a mim informalmente, mesmo quando você é minha empregada? Cale-se. Eu tinha trazido Alice para a área mais secreta dentro deste beco. Nos becos de trás de tal lugar? Alice, que estava atentamente me olhando por trás, parecia desconhecer este lugar, indicando que a segurança foi rigorosamente mantida. Na verdade, este local foi onde eu tinha sido mais meticulosamente preparado para este papel naturalmente, a segurança lá era completa. Criac criac. Quanta influência teve neste império? Quando toquei no portão de ferro resistente e sólido, tão robusto quanto o portão principal do Palácio Imperial, e ele começou a se abrir lentamente, Alice olhou para mim com uma expressão assustada e perguntou. Na verdade, qualquer um ficaria assustado ao ver o vasto espaço além da porta aberta. Além disso, o que a acompanhava era Frey, o vilão mais perverso e desonesto no Império. Bem, não há necessidade de dizer isso, qualquer um poderia imaginar que se sentir bem o suficiente.
No final, a assassina exclusiva do Moonlight Lords é uma mulher comum. Apenas olhar para essa visão faz você murchar de medo. Fecha a tua armadilha. Em meio à atmosfera caótica que vinha da prisão, ela, encharcada de suor frio, endireitou-se, talvez ferida em seu orgulho, e com confiança deu um passo à frente. Salve-me, por favor. Perdoe-me. No entanto, como gritos angustiados ecoaram de todas as direções, sua expressão tensa revelou uma sensação de nervosismo. Esta não é a primeira vez que vês essa visão, pois não? Creu. Dirigindo-se a ela com uma voz calma, eu a incitei para a frente com meus passos enquanto pensava calmamente. De fato, Clana é muito hábil em gerir as coisas. Claro, este lugar não foi destinado para minha diversão. Era simplesmente uma prisão secreta onde nos reunimos e detivemos todo o lixo do Império. Era complicado aprisioná-los na prisão imperial desde que o imperador e o príncipe herdeiro conseguiram. E enviá-los para a prisão da igreja era como confiar peixe a um gato. Por isso, tive que criar uma nova prisão. Por favor, mata-me. Poupa-me. Os que gritavam ali não eram nada além de lixo abaixo do valor humano, nem mesmo digno de um novo começo. Portanto, alguém como Isabel, que uma vez fez um acordo com o rei demônio e iniciou o ataque ao dormitório plebeu, a imperatriz Rami e Rifael, e meus amigos Sombra, que costumavam administrar os jovens escravos agora pertencentes a Lulu, foram presos aqui. Embora possa ser tentador apenas matá-los, para consertar esse mundo corrupto, eu precisava usá-los o máximo possível. No entanto, eles pareciam frágeis recentemente. Lulu muitas vezes trouxe Mil aqui. Então, essa foi a razão por trás dessa mudança? Então por que veio aqui, senhor? Claro, tenho alguém para conhecer aqui. Olhando em volta para os indivíduos miseráveis indignos de piedade, olhei para Alice, que estava observando minha reação e ajustando seu tom ao discurso formal. Juntos, fomos mais fundo na prisão. Espera aqui. Por quê? Queres vir comigo? Não. Então fique lá em silêncio. É uma ordem. Deixei Alice do lado de fora e silenciosamente entrei na sala no outro extremo. Ebu, eu. Antes de mim, era uma mulher de aparência miserável. Ebu. Aquele com olhos e boca cobertos não era outro senão Venir. Você poderia ser um pouco mais quieto? Uh. Depois de observá-la silenciosamente, eu sussurrei algo em seu ouvido, e Venir começou a se debater violentamente. O que está errado, mestre Venir, a filha mais velha da família Ilin? Ao ouvir minhas palavras, ela parou e respirou fundo. Se continuares a andar por aí, posso revelar o teu segredo ao mundo. Certo, agora isto é melhor. Como esperado, sua fraqueza foi bastante útil. Você terá que continuar sendo bom assim. Parecia que a base para completar a missão MacFriends estava segura. Algumas horas antes, Rosvin foi encontrar Ruby. Você é a pessoa mais desprezível que já conheci. Ela estava olhando fixamente para a janela do sistema flutuando na frente dela. Frei. Rosvin fez uma pausa repetida e reproduziu vídeos por alguns dias, assistindo tudo o que Frei havia feito. Estrondo. Bum. Oh. Ao chegar aos momentos finais do vídeo, o que ela assistiu foi Clana, que estava denunciando Frei e se preparando para a próxima batalha com o exército dos reis demônios. Shiar. A cena passou rapidamente, desde Clana sendo morta pelo rei demônio até Frei segurando seu corpo arrepiante enquanto se dirigiam ao altar, apenas para ser atacada no olho pelo canário, possuído pela alma de Clanas. Bata, bata, bata. Rosvin, estás aí? Logo, a tela mostrou Frei, parecia que ele estava prestes a morrer a qualquer momento. Raia. Quando ele bateu em uma cabana em ruínas, Rosvin saiu. O veneno de PP que pedi. Aqui. THTH tanque. Esqueça isso. Agora apenas se perca.
Depois de examinar o veneno com as mãos trêmulas, Frei pegou uma flor do bolso e a ofereceu a Rosvin. No entanto, ela apenas falou com uma voz fria. Você planeja usar isso e depois cometer suicídio? Nesse caso, apresse-se, pegue-o e se perca. Os olhos de Frei se dilapidaram ao ouvir isso. Ele então abaixou a cabeça e perguntou. Já que este é o fim, diz-me uma coisa. Você gosta de flores amarelas? Ou flores vermelhas? Então Rosvin respondeu com um sorriso. Eu odiava tudo o que você deu desde o início. Não importava a cor. Ah! Seu bastardo sem noção. Ela bateu a porta no final das palavras. A atual Rosvin olhou para a cena com olhos sem vida. No chamado ciclo 1, Frei sempre visitou Rosvin quando ele cometeu graves irregularidades. Porque ela era a única que ele poderia fazer qualquer boa ação, e uma vez que ela era uma ajudante designada pelo sistema, fazer o bem para ela não contava para o karma necessário para desencadear o armamento Eros. Frei a visitou quando Serena, Irina ou Ferloche morreram. Mas Rosvin sempre o tratou friamente. Frei também sabia disso, então, à medida que envelhecia, suas visitas a Rosvin, que eram diárias quando ele era jovem, gradualmente se tornaram menos frequentes. Claro, Rosvins não gosta dele era inevitável. Foi porque, no ciclo 1, Frei era realmente um vilão perverso. Então, não só Rosvin, mas todos os outros o tratariam naturalmente dessa maneira. Sofreste por minha causa este tempo todo, certo? Desculpa, Rosvin. No entanto, repleto de culpa e autorrepreensão, a última vez que Frei a visitou, ele caminhou pela rua em chamas com veneno na mão, cambaleando e murmurando. Ele parecia ainda mais lamentável para qualquer um que conhecesse sua verdade e circunstâncias. Gul, Foi de partir o coração quando ela o viu batendo a cabeça na mesa da cozinha depois que ele cometeu um pecado imoral envenenando seu pai. Seu bastardo, por quê? É para obter o sistema. No momento final, ao vê-lo abraçar o rei demônio e libertar o armamento Eros reunindo todas as más ações que havia cometido, a cena tornou-se ainda mais comovente. Mesmo aqueles que não têm relação com ele ficariam tristes ao testemunhar sua crônica. No entanto, ao olhar para tudo, Rosvin só tinha uma expressão vaga com lágrimas secas. Isso? Quando ela distraidamente olhou para a tela, que ficou branca por um tempo, algo chamou a atenção de Rosvins. Cugugugu. O disfarce dos reis demônios foi revelado quando o armamento de Eros ficou furioso. Tendo visto isso, Rosvin silenciosamente se levantou de seu assento. SSK. Então, ela agarrou as poções de primeira linha destinadas a Frei, no caso de ela ser capaz de salvá-lo, vários pergaminhos ofensivos e escapar de pergaminhos, e então se levantou de seu assento. Preciso confirmar. Ela adiou até o fim, mas era uma hipótese inevitável que precisava ser verificada. De volta ao momento atual. Estás com muita dor? Vieste aqui porque te preocupas comigo? Ei! Rosvin timidamente perguntou a Ruby, que estava deitada na cama. Quando Ruby respondeu com outra pergunta com uma expressão inquietante, Rosvin involuntariamente estremeceu. Do que tem tanto medo, Lady Rosvin? Não é nada. Ruby examinou-a de todos os ângulos e eventualmente falou com uma expressão mais suave. Mas o que você está segurando em seus braços? Esta é uma reprodução da poção que te dei da última vez? Eu trouxe-o para ti. Ah! A expressão suave de Rubis congelou instantaneamente sobre isso. É o mesmo que me deste da última vez? Os ingredientes são completamente idênticos. Sim, é exatamente o mesmo. Apenas o frasco e a cor são diferentes. Oh, eu vejo. Assentindo silenciosamente, a expressão severa de Rubis gradualmente se deteriorou. Aqui, por favor, tome-o. Você precisa melhorar rapidamente, já que você já melhorou da doença anteriormente incurável. Ainda tenho alguns dos efeitos da poção que tomei da última vez, por isso não preciso. Mas ainda assim, por favor. Olhando para Ruby com uma expressão aterrorizada, Rosvin tentou dar-lhe a poção com as mãos trêmulas. Bem, eu disse que realmente não precisava, não é?
Ouch! Oh meu! De repente, a garrafa de poção que ela estava segurando quebrou, e Rosvin parecia atordoada. A garrafa de poção quebrou de repente. É assim. É uma pena. Não havia como a garrafa de poção ter quebrado de repente. A garrafa de poção que ela comprou, que custou o preço mais alto, era tão resistente que não quebraria mesmo que um carrinho inteiro passasse por cima dela, graças à poderosa proteção mágica. Estás ferido, Algures? Trombão. Com uma expressão preocupada, Ruby segurou sua mão, e Rosvin sentiu uma pulsação em seu coração. Ah, ah, ah. Como resultado, Rosvin rapidamente retirou a mão, virou-se com um rosto pálido e murmurou. Ruby é o rei demônio, ela era o rei demônio. As pupilas e as características faciais que foram brevemente visíveis nos últimos momentos do vídeo combinavam com a aparência atual de Ruby. Por causa disso, o choque tardio e horripilante que a atingiu foi tão grande. Tenho de dizer a alguém, não importa o que aconteça, tenho de avisar a alguém. As pernas de Rosvin tremiam muito e ela suou frio. Embora ela soubesse que tinha que movê-los, o medo a paralisou. Ruby observou Rosvin se movendo lentamente como uma tartaruga, inclinando a cabeça inquisitivamente. Não parece que tenhas a certeza? Perguntando-se o que tinha acontecido, Ruby inclinou a cabeça, sua expressão ilesa de não receber nenhuma penalidade. Mesmo assim, qual é o plano dela de me deixar em paz? Foi porque a nulificação de penalidade do sistema auxiliar também se aplicava ao sistema caminho do pretendente. Svi. Enquanto o rei demônio contemplava a posição de Rosvin, ela silenciosamente estendeu os braços. Então adeus, não é? Por que é que a porta não se abre? Ao mesmo tempo, a porta estava trancada. Bem, não sei por que é que isso seria. Ei, que? Senhora Rosvin? Então, com uma expressão aterrorizada, Rosvin pensou em fazer all-in puxando um pergaminho de ataque do bolso, preparando-se para qualquer coisa. Já deixei a informação de que ela é o rei demônio no meu quarto mais. Jean. Então, como ela hesitou sem ser capaz de decidir, a janela do sistema de luar apareceu diante dela. Realização, um prelúdio para Total War. Recompensa, inteligência +1, mana +1, resistência +1. Vendo isso, a esperança brilhou nos olhos de Rosvin. Talvez. Tudo. Então, a porta se abriu e alguém entrou. Graças a isso, assim como ela entreteve o pensamento de seu destino ser ressuscitado, ela olhou para baixo com um olhar confuso. Fica atrás de mim, irmã. É. Desça até o primeiro andar. Tenho aqui alguns negócios primeiro. Vestindo o manto para trás, a pessoa que entrou na sala puxou Rosvin atrás dela. Despacha-te. E não era outro senão o Glari. Olhando para a janela do sistema familiar em frente ao Glari, o olhar de Rosvin ficou vago. Capítulo 270 Guerra Total. Guerra Total. Eu. Olhos cor de rubi encontraram olhos cor de azul. O que te traz aqui? Senhora discípula do mestre da torre mágica? Entre as duas garotas se encarando por um tempo, Ruby falou primeiro. Que assunto urgente traz você aqui por conta própria assim? Quero dizer, o que poderia fazer você vir me encontrar? Olhos estreitados como uma lua crescente, perguntou Ruby enquanto sua expressão mudava um pouco. Glari, que a olhava ferozmente, respondeu. Quero falar contigo a sós. Perdão. Então, por favor, envie qualquer pessoa não relacionada. Os olhos de Rosvin se arregalaram e ela murmurou timidamente. Também estou relacionado em... No entanto, ela não conseguiu terminar sua sentença. Duas coisas a impediram de falar, no medo de não saber o que poderia acontecer se ela não saísse, suas dúvidas sobre se alguém como ela tinha o direito de reivindicar qualquer conexão com ele. Não me tornaria um fardo se ficasse? Mas e aquela menina? Ela é ainda mais nova do que eu. Depressa. Glari empurrou Rosvin para fora da porta, fazendo-a perder o equilíbrio e cair do lado de fora. Desça as escadas até ao primeiro andar.
Ei! Quando Glary virou a cabeça em direção a ela, Rosvin entregou os pergaminhos com uma expressão pálida e aterrorizada. No entanto, eu também tenho muitos deles. Posso usar magia sem pergaminhos. É perigoso aqui, então, por favor, desça as escadas. Ah! Tudo. O brilho olhou brevemente para ele e fechou a porta com força. Rachaduras. M-Master disse para fazê-lo desta forma. Bem, está feito. Depois de selar a entrada com um feitiço desajeitado, mas poderoso, ela respirou fundo e se virou. Oh meu, você é tão bonito. Para sua surpresa, Ruby de repente se levantou da cama e se aproximou dela. Você é a primeira pirralha que eu vi que quer se destruir tão mal depois de Frit Hero. O inimigo Eros. Sim, isso mesmo. Eu sou, de fato, o inimigo e velho rival do herói. Ruby expôs seu verdadeiro eu. Você já deve saber que tipo de ser eu sou, certo? Seus olhos ainda estavam brilhando com cor vermelho rubi, e 2 chifres, um dos quais foi danificado, foram lentamente se estendendo de sua cabeça. Em seguida, as asas brotaram de suas costas, e uma cauda balançando surgiu atrás dela. Era inequivocamente a aparência de alguém da raça demoníaca. E se alguém tivesse um ligeiro interesse na história do Império, eles teriam reconhecido que a forma que Ruby havia assumido era a de um ser que poderia ser considerado o rei entre a raça demoníaca. O Rei Demônio. Glary estudou diligentemente a história para ajudar seu salvador, o herói. Não acredito que tenho de mostrar a minha verdadeira forma a uma mulher. SSK. Oh meu, você está tentando quebrar meus chifres novamente? Com um comportamento tímido e uma cauda balançando suavemente, Ruby rapidamente deu um tapa na mão de Glaris quando ela estendeu a mão em silêncio. Siasiak. Os chifres em sua cabeça desapareceram em um piscar de olhos. TSK. Glary, franzindo a testa, silenciosamente assumiu uma posição de combate. Então, o que te traz aqui? Enquanto continuava a olhar para Glary carinhosamente, o Rei Demônio perguntou em voz baixa. Vieste porque querias ver-me? Vim para evitar sacrifícios inocentes. Querias tentar matar a mulher que estava aqui há pouco? Quando Glary fez essa pergunta com uma expressão estranhamente feroz, Ruby sorriu e murmurou. Parece que tens uma maneira de monitorizar todos os meus movimentos? O brilho tremia involuntariamente. Na verdade, haja duro o quanto quiser, mas você ainda é um pirralho. O Rei Demônio sussurrou em voz baixa. Reconheço o seu potencial e poder mágico, mas você ainda está muito carente de experiência. Cala a boca. Não seja rápido para julgar. Apenas o fato de você ter vindo aqui agora deve ser suficiente para o julgamento, você não acha? Quando Ruby disse isso, Glary inclinou a cabeça. Ainda não conheceste o herói, pois não? Não, já me conheci. Você mente. Ruby interrompeu a tentativa de Glaris de responder, olhando para ela com um olhar frio enquanto falava. Se tivesses conhecido o herói não terias vindo aqui sozinho. O que queres dizer com isso? Quando Glary cautelosamente perguntou isso, Ruby sorriu com um sorriso arrepiante. A atmosfera em torno do Rei Demônio havia mudado um pouco. Ele teria detalhado o perigo que te represento. De repente, um complexo círculo mágico apareceu ao redor do Rei Demônio. Achas que consegues tirar sarro de mim só porque um dos meus chifres foi cortado? Cala a armadilha. Glary suou nervosamente enquanto observava o feitiço desconhecido. Ela não podia reconhecê-lo com suas proezas mágicas. Muito menos resistir ao ataque agora, ela nem tinha certeza de que poderia ter se defendido contra ele com seu mestre presente. Ela finalmente levantou a mão. Tac! Bater! Quando ela estalou a mão, um dos feitiços desconhecidos em torno do Rei Demônio quebrou. Acabaste de destruir a magia em si? Acontece que você é bastante impressionante. Nem mesmo este corpo pode fazer isso. Qual é a sua verdadeira identidade no mundo? O Rei Demônio estava sorrindo de alegria. Mas há uma fraqueza nessa sua capacidade. Glary,
Porém, não teve o luxo de sorrir como Ruby. Essa habilidade não importa, pois só pode destruir um alvo por vez. Glari desaprovou essa afirmação. Kugvagvagvagva. Os feitiços dos reis demônios começaram a ser ativados um após o outro. Ao mesmo tempo, correndo em direção ao rei demônio, Glari reuniu mana em sua mão e gritou: também posso lançar magia tanto quanto quiser. Círculos mágicos apareceram em torno de Glari. Os círculos mágicos que ela havia criado com seu talento inato eram tão complexos que até mesmo a maioria dos magos adultos levaria mais de 1 hora para criar algo semelhante. E, afinal... Zap. Zip. Ela olhou diretamente para o rei demônio e falou enquanto observava seus círculos mágicos serem ativados e emitirem luz poderosa. Não acho que você possa me atacar, pode? Ao mesmo tempo, os lasers dispararam dos círculos mágicos de Glaris, todos voltados para o rei demônio. Kugvagvagvan. Como resultado, houve uma explosão maciça no quarto vazio do hospital. Tosse, tosse. Ruby e Glari, que não deveriam recorrer a ataques físicos contra outros, criaram barreiras de proteção e feitiços de insonorização para manter o quarto do hospital intacto. No entanto, eles não podiam fazer nada sobre a fumaça persistente e a nuvem de poeira. E os sons de tosse e gemido. Como poderia? PFFT. Ao contrário da última vez, Glari inevitavelmente mergulhou no chão. Tosse. Coberta de hematomas, Glari silenciosamente levantou a cabeça para olhar para o rei demônio, sangue escorrendo de sua boca. Por quê? Não consegues perceber o que aconteceu? Com um sorriso, Ruby apontou para si mesma. Mesmo que eu faça isto? Camada após camada de feitiços tornam-se visíveis em seu corpo. Eles eram semelhantes aos muitos feitiços complexos que tinham sido em torno do rei demônio antes. Poderia ser. É apenas um simples feitiço de reflexão, não é? Eu apenas torci a magia elementar para a linguagem da raça demoníaca. Só então Glari percebeu o que tinha acontecido, e seus olhos começaram a tremer. Portanto, eu não o ataquei. Eu estava apenas defendendo. Até uma reflexão é uma legítima defesa, minha querida. Ruby falou de uma maneira provocadora para Glari. Além disso, eu não apontei a reflexão diretamente para você, eu simplesmente causei desvios aleatórios. Acabaste de ser atingido por aquele ataque cego. Egeu. Bem, é isso. É por isso que você deveria ter atacado. Como sabes, a não ser que use truques como este, não te posso atacar. Com um encolher de ombros, Ruby olhou para Glari e falou como se estivesse zombando dela. Está na hora de ires para casa, seu pirralho. Não me faça rir. Ou você pode se submeter a mim e se tornar meu subordinado. As sobrancelhas brilham contraídas ao ouvir essas palavras. É a sua segunda chance, que até mesmo o herói ainda não recebeu. Aceite-o antes que seja tarde demais. Ruby, que falou com Glari gentilmente, acrescentou com uma expressão fria. Você acha que o herói pode vencer contra mim? Junto com o tom cínico, uma janela do sistema apareceu na frente do Glari. Sistema de auxílio. A probabilidade de o herói e os aliados batendo o rei demônio atual. 0%. Flare olhou para o número que não havia mudado desde a noite em que ela despertou o sistema de ajuda. Sistema de auxílio. A probabilidade de o herói ganhar depois de acordar o armamento com sucesso enquanto enfrenta a morte juntamente com o rei demônio é 50%, sujeito a flutuações em tempo real. A probabilidade de o herói alcançar um final feliz. Coisas assim não são a minha preocupação. Sem prestar atenção ao texto abaixo, ela murmurou em voz baixa. Porque eu vou te derrotar. Glari, com uma expressão feroz, mais uma vez correu para o rei demônio. Ele. Observando Glari agindo assim, o rei demônio calmamente sorriu e murmurou em voz baixa. Como esperado, é fácil de lidar com crianças. E assim, a longa e feroz batalha entre Glari e o rei demônio começou. Enquanto isso, no vasto pátio da igreja. HM.
HM. Ferloche estava passeando enquanto carregava uma mochila e com uma pomba no ombro, cantarolando para si mesma. Hoje. O tempo está tão lindo. Ela gritou assim mesmo que não houvesse ninguém por perto. É um dia maravilhoso para uma caminhada. Gugu. HNG. Gugu. De repente, Gugu, em seu ombro, começou a bicar na testa de Ferloches. Gu. Out, ah. Não podes fazer isso. Dói. Ah. Gugu. Sou o teu dono. Eu também posso bicar você de volta. Em plena luz do dia, enfrentando o ataque de Gugus, Ferloche fechou os olhos e levantou os dedos em um gesto de bico parecido com um pássaro. Ela começou a lutar contra o pássaro balançando-os. Ah! De repente, ela abriu os olhos. Gugu. Desculpe. Com um sorriso gentil, Ferloche começou a acariciar a cabeça de Gugus. Gu. Ela engoliu saliva, e seu rosto ficou consideravelmente tenso enquanto se dirigia para algum lugar. Menina Ferloche, por que está aqui? Saintes, é perigoso aqui. Ela estava indo para a câmara subterrânea da igreja. Eu tenho algo para atender aqui por um momento. Era uma câmara subterrânea que ninguém jamais havia chegado perto depois que ela e Frei entraram, e a entrada estava agora sob a administração dos bispos. Saintes, que tipo de negócio você possivelmente tem que atender neste lugar? Gugu. Enquanto o bispo que administrava a entrada se aproximava com um sorriso um tanto perturbado, mas benevolente, Ferloche sorriu brilhantemente e falou com Gugu em seu ombro. Extraia a alma. Gu. Ela usava uma expressão facial que ninguém tinha visto antes, e então ela lentamente se moveu em direção à entrada da câmara subterrânea. Gugu. Como se a câmara subterrânea a recebesse, começou a tremer violentamente.